Ouvintes, estamos com a nossa Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Carta à igreja de Tiatira. No versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse está escrito: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Amados e preciosos ouvintes, nós estamos com esse estudo maravilhoso sobre a saudação do Senhor Jesus Cristo para cada era, para cada mensageiro em sua respectiva dispensação. E eu creio que muitos estão sendo ricamente abençoados com estes estudos. Creio que muitas pessoas estão tendo a compreensão deste mistério entre os gentios, pelas quais Deus tem nos dado esta grande revelação por meio da voz direta e única do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de um mensageiro para esta era, pelas quais seu ministério, de acordo com Apocalipse 10:11, seria trazer para nós os mistérios revelados que estavam contidos nesta Bíblia e que estavam perdidos por causa dos reformadores extraviados em outras eras e atribuído em outros conceitos doutrinários partindo das Sagradas Escrituras. Mas Deus, com sua plena graça, nos prometeu que nesta última era as verdades perdidas, ocultas, que eles não podem de forma alguma trazê-las à luz da palavra, Deus, por meio de um profeta mensageiro, nesta última era, reuniria os cabos soltos, presos nas últimas eras negras, na escuridão. Deus traria para nós com uma mensagem que nos traria de volta fé para arrebatamento, fé igualmente preciosa dos nossos irmãos apóstolos. Esta fé está sendo restaurada mediante uma mensagem profética que Deus nos deu nesta última era, antes do grande e terrível do Senhor, antes da guerra nuclear, antes da batalha de Armagedon, onde não lhes sobrará nem raiz e nem ramo. Deus nos tem dado o privilégio de receber um mensageiro, um profeta, para poder então estar debaixo da sua soberana graça, protegidos, velados por uma mensagem segura de Deus, baseado nas Escrituras e vindicado por Deus, provado por Deus, tanto nos céus como na terra, e também Deus o vindicando entre os homens e mulheres, através de sinais e maravilhas e provisões e visões autenticadas, provadas, cumpridas, mostrando com exatidão o ministério de Elias, que estava nesta última era numa carne gentia de um homem chamado William Marion Branham, na qual é o sétimo mensageiro, ou seja, o sétimo anjo para esta última era, nas quais nós entraremos na última
série deste estudo sobre a saudação do Senhor Jesus Cristo à era e ao seu mensageiro. E nesta noite nós vamos falar sobre a era de Tiatira. E nós estamos com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Outra maneira, outra forma de Deus se manifestar por meio de sua divindade, outra maneira de se identificar com sua divindade perante o seu mensageiro na sua respectiva era. Deus mostrando de outra forma, se manifestando de outra forma, dando-se, esclarecendo-se, dando-se a conhecer por meio deste ofício, deste título. Nós podemos observar que no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos ele no versículo 14, a sua cabeça era brancos como cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refletido numa fornalha, e a sua voz com a voz de muitas águas. E na era de Tiatira, ele apresenta como Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhante ao latão. Apocalipse 18, versículo 1. Muito bem. A palavra Tiatira significa domínio feminino. Nós tivemos na mensagem anterior, na era de Pérgamo, que a palavra Pérgamo significa casamento. Foi a união da igreja com o Estado. Foi quando o Estado uniu com a igreja politicamente através daquele imperador que, entre aspas, tinha se adentrado ao seio do cristianismo. E, no entanto, depois disso, a igreja se tornou infalível, se tornou dominante na hierarquia, e por isso o significado da palavra Tiatira, que quer dizer domínio feminino. Isto quer dizer que a igreja, que quer dizer mulher, representa mulher na Bíblia, passou então a ter o domínio sobre as pessoas e também sobre o governo, sobre o Estado. O fato do clero se organizar hierarquicamente, com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão, independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que um raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora, deixe-me dizer isto para deixar isto bem claro. Eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. E, infelizmente, nós temos muitas pessoas que pensam que nós estamos contra as pessoas que fazem parte de alguma organização. Não,
Nós não estamos contra as pessoas. Na verdade, estamos contra o sistema, a organização, a denominação. Por quê? Porque o sistema, a denominação e a organização não lhes propõem a verdadeira palavra, ou seja, limita as pessoas de crerem em toda a palavra de Deus. Lhes dão apenas o manuseio eclesiástico que está elaborado através de um documento, de uma ata, de um dogma, de um credo, pela cuja igreja foi adotada e também inaugurada e também edificada. No entanto, o sistema não lhes permite caminhar mais na palavra e acaba que eles ficam presos a um sistema religioso. Muito bem, com a união do Estado e da Igreja, estava preparado o terreno para a tenebrosa Idade Média, que foi aquela idade dos quais começou no ano 608 até 1500 e alguma coisa, 1512, a Era das Trevas, na Idade Média, os seus 1000 anos, quando a Igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaísmo como o balanismo e tem poder político, nicolaitismo como balanismo, e tem poder político, financeiro e físico para apoiá-lo, há uma só direção que pode seguir. Essa direção é bem para dentro da doutrina de Jezabel. Ora, por que dizemos isto? Porque, como mostramos no estudo, Jezabel era uma Sidônia, uma filha de Tebal. Ela era uma profetisa no seu reino, filha de Tebal. Ela era uma profetisa, ela era uma sacerdotisa, ela era Etibal, pai de Jezabel, ele era rei sacerdote de Astarte, ele era um assassino. Esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Ela então assumiu o comando da religião do povo e matou os levitas e erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astartes, Vênus e Baal, Deus Sol. Ela formulou o ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem o povo hebreu a largarem o seu Deus vivo e então se inclinar aos seus deuses pagãos trazidos de Sidom, da Sidônia. Veja, ela formulou esse ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem, e eles, por sua vez, fizeram o povo aceitá-lo. Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra de Deus, com exceção dos nomes e títulos da divindade e de alguns princípios escriturísticos. Eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando seu significado, seu colégio de bispos, etc. Escreveu vastos tratados, seus papas declararam-se infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falavam como Deus ao povo. Tudo isto era ensinado aos sacerdotes, que fazia o povo crer pelo medo. Discordar disto significava morte ou excomunhão, o que podia ser pior do que a morte. Agora, foi a igreja, com a voz assegurada, que assumiu o comando,
e com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires, até que os verdadeiros cristãos fossem quase exterminados e restasse quase nenhuma palavra e pouca manifestação do Espírito Santo. Mas a verdadeira vinha lutou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho e, apesar do que Roma podia fazer aos seus corpos, Roma não podia matar o espírito dentro deles, e a luz da verdade continuou a brilhar, sustentada pelo Espírito Santo e poder. Amados e preciosos ouvintes, nós observamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Como eu disse, Tiatira quer dizer domínio feminino. Representa a igreja. Foi quando a igreja casou-se com o Estado na era de Pérgamo, e na era de Tiatira ela tornou o domínio total. Isto com a ascensão da igreja romana, da igreja católica, naquele período de 1000 anos, de 608 até 1512, por aí. Historicamente, a cidade de Tiatira era menos notável. Dentre todas as 7 cidades do Apocalipse, esta cidade de Tiatira estava situada nas fronteiras da Mísia Iônia. Era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era a de ser financeiramente próspera, devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnica, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida por Paulo. Vejam bem, na cidade de Tiatira, é isso que significa. É bastante digno que nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante ou poder feminino. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla tudo despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. Homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão, e ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes 5, 7, 25, 28.
Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo da mulher, com a deusa da América sendo uma fêmea nua, tal como o ídolo feminino caindo dos céus. Recorde que seus braços eram barras de ferros. Caracterizou a primeira era ou a era de Éfeso. Assim o seu poder cresceu até que ela ganhou absolutamente autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua índole de ferro. Então, amados e preciosos ouvintes, a era de Tiatira foi a era mais longa de todas as eras. Durou cerca de 900 anos, desde 606 até 1520. O mensageiro, a igreja, por muito tempo havia se dividido em dois grupos, o ocidental e o oriental. Desta vez, enquanto um reformador levantava-se em uma outra e ou ambas as divisões, e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis. Verdadeiramente bem-sucedido por um tempo, seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia romana. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era. Quando examinado à luz da Escritura, entretanto, houve dois homens nas Ilhas Britânicas, cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro. Vejam bem, São Columba foi o quarto mensageiro enviado à era de Tiatira. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa que não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje, a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha centrada na Bíblia saíram poderosos eruditos revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu meu coração de descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sob o seu controle, veio e finalmente corrompeu estes campos missionários e destruiu a verdade como fora ensinada por Columba. Agora, a saudação de Cristo ao quarto mensageiro para a quarta era na sua quarta carta. Apocalipse 2, versículo 18. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente.
mais outra manifestação da divindade de Cristo espalhada dentre as eras da igreja. Ele, como um semelhante ao Filho do Homem, caminhando dentro das 7 eras, tendo 7 castiçais no meio delas e com as 7 estrelas na sua mão. Mais uma vez, temos aqui a descrição de mais uma revelação de sua divindade. A revelação da divindade à era de Tiatira é que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como Filho do Homem, porém já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais Filho do Homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias. Quero que os irmãos entendam que Jesus Cristo, quando veio aqui na forma de homem, na forma de carne, ele estava aqui cumprindo o ministério do Filho do Homem. E ele, naquele corpo de carne, estava reunido todas as profecias que em si mesmo se destacava a ele. Ele cumpriu todas as escrituras que estava falada acerca dele para cumprir na forma de carne, em carne humana. Vê? Já não vemos e não conhecemos mais ele segundo a carne, mas ele está num corpo glorificado, cuja vinda, na qual ele virá segunda vez para levar, para buscar a sua noiva, ao encontrarmos com ele nos ares, no arrebatamento, cuja vinda é a sua segunda vinda, aí nós o veremos ele num corpo glorificado, pelas quais nós o veremos ele como ele é. Mas segundo a carne não conhecemos ele mais. Ele não é mais o Filho do Homem, no sentido em que as profecias estavam cumprindo nele até o ponto de ser morto e crucificado. Aquele grande profeta em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Agora conhecemos ele segundo o poder de sua ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está acima de tudo e sobre tudo para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará com nenhum outro. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum. Então vejamos aqui, amados e preciosos ouvintes, que aqui Jesus Cristo dá uma saudação e apresenta-se ao mensageiro, à era de Tiatira, principalmente tendo por quinhão o mensageiro San Columba, o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de Rye, em frente à costa sudoeste da Escócia. E a Columba desenvolveu aquele ministério naquela era para poder produzir o que Deus tinha para produzir ali com sua mensagem, para alcançar os eleitos no seu dia. Porém, ele se apresenta mais de uma vez, adicionando sua divindade a esta era de Tiatira, que é Jesus, o Filho de Deus, mas na dispensação, é claro, de Espírito Santo na igreja.
porque uma vez nos dias de sua carne ele foi conhecido como Filho do Homem. Então, porém, já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais filho do homem, o grande profeta, que em si mesmo reuniu todas as profecias, tudo que estava escrito dele para poder fazer na redenção, cumpriu-se naquela carne, onde havia ossos, sangue e músculos. Então, nós, depois dele consumar todas essas coisas, ele voltou naquele estado de espírito, na grande forma de coluna de fogo. E então, voltando-se para os gentios, ele está no meio dos 7 castiçais de ouro, desenvolvendo em cada era sua característica, dando a conhecer uma porção reveladora do seu mistério nas eras da igreja para cada mensageiro com sua saudação e apresentação. Então, ele voltou ao seio do Pai, ele voltou para aquela forma, agora o conhecemos no poder de sua ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está acima de todo e sobre tudo para louvor de sua própria glória. Sua glória ele não compartilhará e nem repartirá com ninguém. A sua liderança sobre a igreja ele não entregará a homem algum ou ao outro. Vê? De cima ele olha para Tiatira e eis que ele vê nessa cidade, nesta quarta era, a honra que pertence somente a ele, concedida a outro. Seus olhos chamegam como fogo da ira e do juízo, quando vê Apolo reverenciado como filho de Deus, quando somente ele é o unigênito do Pai. Quão terrível deve ser seu juízo sobre a religião da era de Tiatira, na qual os membros da igreja, como os adoradores pagãos do Filho de Deus, Apolo, cujo filho era de Zeus, exaltam um governante humano até a adoração, apoiados pelo poder do Estado. Pois foi isto exatamente o que ele viu, a Igreja Católica Romana completamente imersa, fundada na adoração de ídolos, baseada em ritos do Deus Sol, Apolo, tinha exaltado um homem até a própria deidade, chamado de Papa, através do casamento da Igreja com o Estado, porquanto Tomás de Aquino e Álvaros Pelágios formularam e afirmaram que o Papa parece ser aqueles que o veem como os olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um seus direitos, desde que ache conveniente. Vê? Aí está. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5. Porém, o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Porquanto agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens, mas não há nenhum outro mediador exceto o corpo, Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma, porém não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejam
em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-as ao pó e poeira. Graças a Deus por esses fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Foi exatamente nesta era que foi presenciada a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava morte a todos que chamavam cristãos. Amados e preciosos ouvintes, foi nesta era que imperou a Idade Média, na qual foi a escuridão, a era das trevas, na qual nós chamamos. Neste período, o poder papal, ou o poder da igreja, ou o poder feminino, que significa te atira. Foi nesse tempo em que ela se sobressaía sobre todos os cristãos, sobre todas as pessoas, e tinham suas almas nas suas mãos. As pessoas eram obrigadas a relacionar-se com seus deuses e adorar a sua forma obrigatória de adoração, se não eram excomungados, se não bens eram confiscados, se não pessoas eram tratadas como escravos, vendiam mulheres, perdiam propriedades, e todos tinham que se curvar perante o papado, perante Roma, porque eles se indicaram ser a única porta que abriria para o céu. E nesse período eles aproveitaram de grandes formas de doutrinas subhumanas e inescriturísticas, anticristãs, antipagãos, nas quais havia ali o pagamento de indulgências, havia ali todas essas coisas, e todos que não aceitavam a forma de fé oferecida pela Igreja Católica, eram excomungados, matados, assassinados, queimados, cortados, levados às arenas, comidos por leões, por não aceitarem o dogma católico romano e por não aceitar agora a sua nova forma idealizadora na igreja por meio de sua doutrina venenosa, dando às pessoas uma doutrina antibíblica, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, uma crença num Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ascensão a Maria, devoção a santos, pagando indulgências, e depois, quando as pessoas não aceitavam isso, levantaram então a Santa Inquisição para perseguir e matar todos aqueles que não faziam parte e que não concordavam com a nova doutrina, com a nova exposição herética infundada da Igreja Católica. Este período negro, desta era negra de escuridão, permaneceu por quase 1000 anos, onde todas as pessoas perderam a linha, não puderam ter acesso aos pergaminhos, não puderam ter acesso às Bíblias, e tudo que Roma, o Papa, dizia, as pessoas se apoderavam como a própria palavra de Deus, porque eles não tinham nenhum meio, nenhuma escritura, nenhum livro para eles poderem então ter um entendimento melhor das coisas de Deus. Foi nesse período onde muitos cristãos
morreram, foram assassinados e mortos e perseguidos até a morte por Roma, confiscados bens, tomando terras, por não aceitar a doutrina de Roma, a Santíssima Trindade. Então, amados e preciosos ouvintes, esta foi o período negro da era de Tiatira, que foi o domínio feminino, ou seja, o domínio da igreja. Quando a igreja havia casado com o Estado na outra era, que era a era de Pérgamo, que quer dizer casamento, passando para a dispensação da era de Tiatira, cujo mensageiro foi Columba, então a igreja passou a ter o poder feminino governado por detrás do Estado. Então foi quando ela introduziu o seu paganismo direto para a igreja. E, no entanto, muitos cristãos que não aceitaram a nova forma doutrinária exposta pela igreja foram mortos, contabilizados pela história cristã, mais de 68 milhões de cristãos que foram mortos e assassinados pela grande prostituta. E hoje, as filhas e as meretrizes, as organizações e denominações estão no mesmo espírito, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entrando na política e outras coisas mais. Mas, graças a Deus, ainda temos um espaço de tempo, ainda há graça, ainda há misericórdia, e todos aqueles que estão ouvindo nossa programação aqui na rádio, há uma forma de você escapar de todo esse embaraço, de todo este pecado de incredulidade, de doutrinas humanas. Há ainda algo que você possa fazer por você mesmo e por sua família. Deixe esse mundo, deixe esse dogma, deixe essa denominação, aceite a palavra como ela é e Deus te ajudará. Levante-se, tome sua posição, batalhe-se, arrependa-se e batiza-se no nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o único batismo bíblico no nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós no nome do Senhor Jesus. Amém.